Olá, professor Milton. Vamos começar agora então com a questão de número 1 da prova 2. Quatro mecanismos de desgaste e depois as formas com que esses mecanismos se manifestam, tá certo? Bom, a forma número 1 e mais famosa é a abrasão. Essa forma é caracterizada como o atrito bruto entre si da ferramenta com a peça mesmo, é o atrito, a parte tribológica entre si, a força bruta que vai desgastando a ferramenta com o passar do tempo, tá certo? Deixa eu ver entre si. A, a forma mais famosa nesse caso aqui é o desgaste do flanco e de cratera. Tá certo? É muito comum quando carbonetos e óxidos presentes nas peças removem parte da ferramenta. Já a adesão, ela é caracterizada pelos famosos caldeamentos, formados devido à elevada força de corte durante o processo de usinagem. É muito comum que nesse processo também ocorra a formação de gumes postiços. Temos também a famosa difusão, que nada mais é do que a transferência de átomos da peça para a ferramenta e da ferramenta para a peça. Ela acontece geralmente quando você tem afinidade eletrônica dos materiais dos materiais da peça e da ferramenta, tá certo? E a elevada temperatura também ajuda bastante que ocorra a difusão, tá certo? Não só a afinidade eletrônica, como a afinidade química. E para finalizar, temos a famosa, que é muito presente no nosso dia a dia, não só em ferramenta, mas com muitos objetos do dia a dia comum de qualquer cidadão, que é a oxidação, que nada mais é do que a combinação com a água, tá certo? Tanto no estado líquido como no estado gasoso. Ela é muito comum quando a ferramenta entra em contato com o cavaco, gerando pequenos filmes de óxidos. Bom, vamos falar agora de forma de desgaste, né? Vamos começar com o desgaste de flanco, que é o desgaste que acontece entre a peça e a ferramenta. É um desgaste que ocorre originalmente mesmo pelo atrito mesmo, por isso que ele é originado principalmente pela abrasão, justamente porque ele é ocasionado pelo atrito peça-ferramenta. Temos também, pessoal, o desgaste de cratera, que ao invés de ser do atrito da ferramenta com a peça, é da ferramenta com os cavacos. E há também uma nítida elevação de temperatura, o que também pode acontecer além de abrasão, já que a gente tem um atrito forte, a gente tem também, devido a essa elevada temperatura, difusão, já que a difusão é facilitada quando você tem uma alta elevação de temperatura, tá certo? Então temos aí desgaste de cratera. E para finalizarmos essa questão aqui, pessoal, a gente tem aqui esse gráfico, né,
que ele elenca ali o desgaste total da ferramenta com alguns fatores como velocidade e dentre alguns outros fatores ali, mas o fator que mais influencia ali no desgaste é a temperatura e por isso ali ele deixa como principal a temperatura. O que é interessante aqui, que quando esses fatores aqui, ó, estão zerados, ó, quando esses fatores estão zerados, você tem um desgaste mínimo aqui já da ferramenta, não tem jeito. Então aqui, ó, você pode aumentar muito mais aqui, ó, muito mais aqui, começa a elevar, mas chega um momento que a curva baixa e você tem aqui esse ponto ótimo. E por que é interessante você trabalhar com esse ponto ótimo aqui? Porque nesse ponto aqui você tem temperaturas maiores, você tem velocidades maiores de trabalho e você consegue ser muito mais produtivo aqui, né? Com os mesmos custos, já que a vida da ferramenta é a mesma como se fosse aqui. Então aqui para a indústria isso é muito interessante, né? Trabalhar nesse ponto aqui. Então esse é como se fosse um ponto ótimo de produtividade, né? Então é muito interessante que se trabalhe nesse ponto daqui, tá certo? É, então, é isso, pessoal, é isso, tá certo? Esse gráfico já elenca isso, né? Então, o que eu tinha para essa prova é isso, professor. Então é isso, um grande abraço.